Olá, bom dia. Olá, bom dia. Presos suspeitos de matar o policial civil Alessandro Ferrari. Os bandidos atiraram e fugiram com a arma da vítima. O investigador seguia para comemorar o aniversário da filha. Professor é baleado a caminho da academia. O carro dele foi parado por bandidos em Jacaraípe, na Serra. Os criminosos tentaram roubar o veículo, mas se atrapalharam na direção e fugiram. Matou a esposa, concretou o corpo na parede de casa. O crime foi descoberto quase 10 anos depois. Egmar Souza se mudava de estado para fugir da polícia. Foi preso na Bahia. Paraquedistas pulam da terceira ponte. Tinha até barco à espera dos três. Só que depois da aventura foram parar na delegacia. Operação de combate à exploração sexual de crianças na internet. Policiais federais investigam o envolvimento de suspeitos em Vila Velha, Serra e Santa Maria de Jetibá. Acidente entre veículo de passeio e ônibus termina na morte de uma jovem de 20 anos. O carro da vítima bateu de frente no ônibus que faz transporte escolar. Adolescente é preso pela 5ª vez em menos de 3 meses. Em todas as passagens pela polícia, o menor estava envolvido com o tráfico de drogas. Jovem de 18 anos mata o vizinho. O motivo? Uma dívida de R$70. Está em busca de emprego? O TN te ajuda a chegar ao mercado de trabalho. Fique de olho nas ofertas do dia. Olha o tamanho do estrago. O carro desgovernado invadiu um condomínio em Jardim da Penha Vitória. Derrubou o muro e, por pouco, não atinge moradores. O motorista apresentava sinais de embriaguez. Um salve cheio de orgulho para o Gabriel. O estudante de escola pública ganhou medalha de prata numa competição internacional de astronomia e astronáutica. Será que no futuro teremos um capixaba na NASA? Estamos na torcida, Gabriel, e voltamos rapidinho com a sua história e outras notícias. É isso aí, aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Um professor foi baleado durante uma tentativa de assalto na região da Grande Jacaraípe, na Serra. Ele foi rendido quando seguia para a academia. Os criminosos queriam o carro do professor e já teriam chegado atirando. Ele foi atingido com um tiro no pescoço e outro no peito. Sobreviveu e foi socorrido para um hospital também na Serra. Como não sabiam dirigir o veículo da vítima, os bandidos fugiram sem levar nada. No vidro do carro, a marca do tiro. O professor de português de 31 anos estava a caminho da academia quando foi vítima de tentativa de latrocínio em Jardim Atlântico, na região de Jacaraípe, na Serra. Segundo testemunhas, tudo aconteceu aqui na rua São Dimas no início da noite de ontem. O veículo do professor foi fechado por um Voyage e uma moto. Os criminosos já chegaram atirando. Um dos disparos atingiu o pescoço do professor, o outro a região do peito. O professor, mesmo baleado, foi obrigado a deixar o carro em que estava e ficou deitado aqui no asfalto pedindo socorro. Os criminosos não conseguiram levar o veículo do professor, pois não sabiam conduzir o carro automático. O professor foi socorrido por um conhecido e levado até a casa dele, que fica próximo ao local onde o crime aconteceu. Este primo foi quem levou a vítima para o hospital. Ele não reagiu em momento nenhum, até mesmo porque não houve nem tempo. Eles já fecharam o carro dele e já saíram atirando. Sugeriram o hospital o Jaime, né, até mesmo por ser, né, especialista nessa situação. Chegando lá, né, de prontidão recebeu os primeiros cuidados, né, tá de parabéns o tratamento feito pelo Jaime, né, e ele está internado e segue, vamos dizer assim, em observação. Graças a Deus, fora de risco. Na escola, onde o professor dá aulas de língua portuguesa e também atua como coordenador, o clima era de comoção, mas também de alívio. Foi um milagre, né? Foi as mãos de Deus mesmo, porque na localização que essas balas foram alojadas, realmente foi um milagre de Deus. Uma pessoa maravilhosa, um professor maravilhoso, um ser humano maravilhoso, muito querido pelos alunos, pelos pais. Ninguém merece isso, muito menos ele. O professor segue internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e por enquanto as balas permanecem alojadas. A mãe relata que o filho já foi assaltado outras vezes, mas este foi um episódio que pode ser chamado de milagre. Bênção divina, né? Presente a todo instante, todos nós em orações, e ele muito feliz porque ele disse assim: mãe, eu tô vivo.
eu tô vivo, mãe. Eu falei, eu sei, meu filho. E os médicos disseram mesmo para mim e para ele, você é um homem blindado. Você realmente nasceu de novo. Sim, um tiro no pescoço e um tiro no peito, nasceu de novo, né? Depoimento emocionante da mãe, e essa não foi a primeira vez que o professor foi vítima de assalto. Mas desta vez a atitude foi violenta. Ainda não se sabe se ele teria reagido. E claro que não justifica, né? A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi detido. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar o andamento da apuração. E denúncias podem ser feitas pelo 181. Um flagrante que chama a atenção. Criminosos tentam arrombar a tampa do tanque de combustível de um carro na serra. Como não conseguem, partem para outro veículo e chegam a pedir ajuda de um morador. A cena foi registrada pelas câmeras de monitoramento. A câmera e a luz do dia não foram capazes de inibir. Estes 3 suspeitos tentam arrombar a tampa do tanque de combustível deste carro branco. Após 5 minutos forçando, eles desistem. Por um tempinho, os 3 atravessam a rua e tentam furtar outro carro, do mesmo modelo, só que de cor vermelha. Também não conseguem. Mas eles pedem a ajuda de um morador, que não sabia de nada, para abrir a tampa do tanque. Mesmo com o apoio, a tentativa de arrombar foi em vão. Só que o furto do carro vermelho não. Eles conseguem ligar o veículo e fogem. O crime foi no último domingo em Castelândia, na Serra. As imagens não mostram, mas cerca de 3 minutos depois do furto, a polícia militar, que já sabia do fato, fez um cerco, abordou e prendeu os 3 suspeitos. Quem estava aqui no monitoramento era o sargento Martim. Sargento, quando vocês viram, né, esses 3 suspeitos já tentando arrombar o tanque de combustível, isso já chamou a atenção de vocês, né? Sim, com certeza. Chamou a atenção porque não conseguiram arrombar ele, eles foram para o outro veículo. Aí conseguiram abrir e levaram ele, terminaram levando. Aí mais à frente eles levaram ele para a orla de Jacaraípe, onde o pessoal da PM já estava fazendo o cerco e conseguiram abordar e levar os 3, pegaram os 3 detidos. O sargento lembra do risco que o morador passou por ajudar, sem saber de nada. Ele ia ser levado como se estivesse participando do assalto também, né, do roubo ao veículo. Mas graças a Deus para ele não deu problema, que foi reparado que ele era leigo ao assunto. Este flagrante é um exemplo do trabalho de monitoramento feito pela Prefeitura da Serra. Ele atende todas as regiões da cidade. É uma parceria da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e Polícia Militar. O trabalho integrado com os outros órgãos facilita o trabalho do vídeo monitoramento. São 160 câmeras, né, que nós temos hoje, com possibilidade de a gente colocar mais 20, né, com o novo contrato que a Prefeitura fez. E assim a gente vai melhorando, né, contribuindo para a segurança pública, que é dever do Estado. Boa parte do trabalho de monitoramento é feita por policiais militares da reserva. Para eles, os 30 anos de experiência na rua potencializa o olhar para o uso da ferramenta digital. Facilita muito, né, o olhar desses policiais, comparando com alguns outros vídeo monitoramentos da cidade. A gente atribui tudo isso à parceria dos policiais da reserva aqui no município de Serra. Pois é, ainda bem que a polícia está de olho, né? Agora, que ousadia desses bandidos, vou te contar, hein? Tentar arrombar o tanque de combustível do carro, provavelmente para roubar gasolina, e ainda chamar um morador para ajudar? Olha, se não fossem as câmeras e o morador tivesse sido pego junto com os criminosos, ele teria uma dor de cabeça e tanto para provar a inocência. Ainda bem que tudo foi registrado pelo sistema de segurança aí do município, né? A gente fica até com medo de ajudar as pessoas, né? Nunca se sabe o que vem por trás, né? Complicadíssimo. Agora, olha o susto em Jardim da Penha, Vitória. Um médico destruiu a portaria de um condomínio com o carro dele. Por pouco não feriu moradores. A polícia fez o teste do bafômetro que deu positivo para a ingestão de álcool. As imagens feitas por uma moradora logo após o acidente e a reação dela à cena de destruição resumem bem o sentimento de quem presenciou tudo. Ele veio do prédio de lá, olha, foi vazando tudo. Ele veio, bateu no muro, voltou, deu ré. Olha só que tristeza. O muro e a grade que separam os prédios ficaram completamente destruídos, assim como uma das portarias. Estava passando na rua aqui,
na hora. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que eu vi o muro caindo. Quando eu vi o muro cair, que eu voltei, eu vi que tinha um carro batido. E quando eu voltei, o carro estava dando ré. No caminho do veículo também estavam este carro, uma moto estacionada no pátio e esta moradora que caminhava em direção ao prédio dela. O susto foi grande. Só o tempo de eu chegar ali na portaria. Pronto, aí ele entrou arrebentando tudo aí, né, que você tá vendo aí. Entendeu? Aí fez esse estrago tudo aí. Foi um estrondo, assim, imenso, foi muito tenso na hora, todo mundo ficou nervoso, né? Esta outra moradora também escapou por pouco, estava saindo do condomínio quando o veículo derrubou parte da entrada. Porque ele veio de lá para cá. Aí eu cheguei aqui e saí correndo para lá. Tudo isso aconteceu na hora do almoço, por volta de meio-dia. De acordo com testemunhas, o médico que mora neste prédio aqui entrou no pátio, chegou a fechar o portão e não se sabe o motivo pelo qual ele acelerou, levando tudo o que tinha pela frente. Alguns moradores dos outros edifícios chegaram a achar que tratavam-se de bandidos. Ladrão, né? Tipo assim, tá roubando o carro ali dentro. Porque agora virou moda, né, gente, de ladrão derrubar as coisas com carro. Então ficamos com medo de chegar na frente do carro e ser alguma coisa de errado. Só depois, quando reunidos, eles conseguiram abrir a porta do carro, que descobriram se tratar de um morador. Um médico de 72 anos. O idoso foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Não, você já imaginou o susto? Os moradores, no depoimento deles é muito forte, inclusive achando, né, que essa onda de arrombamentos aí que a gente está vendo, criminosos com carros, quer dizer, vem um morador, as pessoas confundirem com bandido mesmo, né, George? Fora o perigo que, né, de atropelar alguém ali dentro do condomínio, realmente uma situação complicada. A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado por embriaguez ao volante, foi estipulada uma fiança, ele pagou e foi liberado. Pois é, um susto aí a gente viu para os moradores, né, que passaram. O médico destrói a portaria do condomínio com o carro, dá ré, tenta sair e aí a polícia descobre que ele está bêbado. Graças a Deus que o pior não aconteceu. E agora a gente fala da insegurança e do trauma entre motoristas de caminhão. Rodovia do Contorno, trechos próximos à rodovia e à estrada de Queimados na Serra são apontados como pontos críticos para assaltos. Veja mais uma ação dos bandidos. Repare bem neste flagrante próximo à rodovia do Contorno na Serra. A câmera de segurança mostra o momento de mais uma ação criminosa. Os bandidos chegam e anunciam um assalto. A vítima se assusta e quase arranca com um caminhão. E depois de rendidas, muitas vítimas são levadas para esta estrada, a de Queimados na Serra, que se tornou uma rota dos caminhoneiros em fuga do trânsito da cidade. O clima entre motoristas é de muita insegurança e medo. Segurança total, né? Demais, não tem segurança nenhuma. As viaturas, como é que passa correndo, cortando a gente aí, ó. Não tem jeito. Não me arrisco passar por aqui, porque se acontecer alguma coisa, como é que faz um lugar desse aqui? Então, eu não arrisco. É muito deserto, né? É horrível, horrível. O senhor passa com medo? Bastante medo. Os caminhoneiros contam que a insegurança é geral. Muitas vezes, os motoristas são rendidos na rodovia do Contorno ou perto dela e são abandonados pelos bandidos na estrada de Queimados porque ela é mais deserta. Pois é, mas também exatamente pela estrada de Queimados não ter movimento por também ser perigosa. Os assaltantes sabem que motoristas, para fugir do trânsito da cidade, optam pela rota. Então é pedir mais atuação da polícia. Com certeza. Bom, e a Polícia Militar disse que o policiamento ostensivo e preventivo é feito no entorno da rodovia do Contorno, mas cabe à PRF fiscalizar os outros trechos. E a PRF informou que trabalha com estatísticas, direcionando o policiamento de acordo com as demandas. Garantiu que atua de noite e dia no local, citado aí na reportagem, sendo que a maior parte das prisões ocorrem justamente na rodovia do Contorno. Em relação à estrada de acesso pela estrada de Queimados, ela é de competência estadual. Fica aí o nosso pedido para que providências sejam tomadas ali naquela estrada, já que motoristas são rendidos e também deixados na estrada de Queimados, né? Um acidente entre um carro e um ônibus terminou na morte de uma jovem de 20 anos em Linhares, no norte do estado.
Jennifer dos Santos Ribeiro, o namorado e o filho de 2 anos seguiam pela estrada de Regência, quando bateram de frente no ônibus que faz transporte escolar na região. Não havia estudantes no coletivo. Jennifer morreu na hora. O namorado e o bebê foram socorridos para um hospital. Chovia na hora da batida. Os 2 condutores passaram pelo teste do bafômetro. O resultado deu negativo. Adolescente de 15 anos é detido pela 5ª vez por tráfico de drogas, num intervalo de 3 meses. A abordagem foi feita na região conhecida como Favelinha, em São Diogo, na Serra. O menor, desta vez, estava com cocaína e maconha. Quando avistou a viatura da PM, o adolescente e um colega tentaram correr. O comparsa conseguiu escapar, mas o menor de 15 anos foi preso mais uma vez. Ele e a droga foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Ficamos agora aí na expectativa para saber o que vai acontecer daqui para frente. Será que o adolescente vai ganhar a liberdade pela 6ª vez? É a pergunta que os policiais que mandaram as informações para a gente e já estão cansados do prende e solta também se fazem. Olha, morte por motivo fútil. O jovem de 18 anos matou o vizinho por causa de uma dívida de R$70. Rodrigo Dias Alves vendeu um pneu de bicicleta para o vizinho e, como não recebeu o valor combinado, passou a fazer ameaças. Cansado de cobrar pelos R$70 em dinheiro, Rodrigo disse que alugou uma arma por R$2.000 e atirou na vítima. Gleison de Oliveira, de 22 anos, não resistiu e morreu. Em depoimento à polícia, Rodrigo confessou o assassinato e já está no presídio. Pois é, um crime absurdo por motivo banal. O rapaz cobra dívida de R$70 e aluga a arma por R$2.000 para matar. Excesso de maldade, né? Olha, mais uma fase de operação da Polícia Federal contra a pedofilia e pornografia infantil. A Operação Salvaguarda 2 tem o objetivo de combater a difusão de arquivos com exploração sexual de crianças pela internet. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. Lembrando que 2 pessoas já foram presas durante essa operação. Olá, Ingrid. Olá, George. Exatamente, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Salvaguarda 2, que teve o objetivo de combater a exploração sexual de menores, de crianças, por meio da internet, ou seja, pedofilia pela internet. 37 policiais federais participaram dessa operação, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 municípios, em Vila Velha, Serra e até no interior, em Santa Maria de Jetibá. 2 pessoas foram presas em flagrante portando conteúdo pornográfico infantil. O delegado Leonardo Rabelo, o doutor que comandou, que chefiou as investigações, deu agora há pouco para a gente uma entrevista coletiva contando todos os detalhes do curso dessas investigações. Vamos ver, por favor, a entrevista do delegado agora. Olha, essa operação ela foi fruto, mais uma vez, né, das investigações que nós temos feito com base em monitoramento da internet. Nós temos equipes capacitadas hoje que estão acompanhando a todo momento a rede mundial de computadores. Nós tivemos pela primeira vez a questão do WhatsApp. Um grupo de WhatsApp que tinha abrangência, estava atuando, compartilhando arquivos dessa natureza, infelizmente, com outros países da América do Sul, da Ásia. Então, é uma questão que nos chamou nos deixou preocupados, em função da necessidade de ter uma ação imediata para evitar esse tipo de prática. A gente sabe da dificuldade de investigar o WhatsApp em função de algo que todos nós, né, já está notório na imprensa a dificuldade, mas através das nossas metodologias de investigação nós conseguimos identificar o autor responsável e vamos agora tentar, através da apreensão dos seus equipamentos de mídia, inclusive o smartphone, encontrar novos investigados, novos alvos, novos autores que podem estar também compartilhando, não só no Brasil como em outros países, esse tipo de arquivo. Muito bem, só lembrando que no último dia 19 de outubro, a Polícia Federal cumpriu a Operação Salvaguarda 1, que teve esse mesmo objetivo, né, de desarticular quadrilhas ou então descobrir casos de pedofilia pela internet e combatê-los. Na ocasião, 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 2 municípios, em Vila Velha e Serra, e 2 pessoas também foram presas em flagrante portando conteúdo pornográfico infantil. Ingrid e George, volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado.
Olha, acusado de matar uma mulher e esconder o corpo na parede de uma casa em Zumbi dos Palmares, Vila Velha, é preso na Bahia. O crime aconteceu há mais de 10 anos. O corpo só foi encontrado 9 anos depois que a residência foi vendida. Na época, o suspeito chegou a ficar preso 30 dias, mas acabou sendo liberado. Egmar Ferreira de Souza, de 52 anos, foi preso em Porto Seguro, na Bahia. O pedreiro é suspeito de matar e ocultar o corpo da faxineira Adriana Silva Breta, de 32 anos, em 2005. O detalhe foi que ele concretou, o corpo da Adriana numa parede da residência onde ele morou por cerca de 10 anos, segundo as investigações, e depois vendeu essa casa. A vítima só foi encontrada 9 anos depois que o suspeito vendeu a casa. Quem achou foi o novo proprietário. A vítima foi morta na casa do suspeito no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Egmar chegou a ser preso temporariamente em 2015, cumpriu os 30 dias e saiu. Foi morar na Bahia. Ele foi encontrado nas proximidades da residência onde morava e estava vivendo uma vida aparentemente normal lá e morando já com uma mulher, mudava bastante de endereço e dificultou assim o trabalho. Adriana era casada, mas mantinha um relacionamento escondido com Egmar. No dia do crime, os dois tiveram uma discussão e o pedreiro matou a mulher a marretadas. Na época ele foi preso, alegou que fora ameaçado e aí veio a cometer o crime. O inquérito foi concluído, mas não foi convertida a prisão temporária em preventiva. Ele foi indiciado na época por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e responde ao processo por esses crimes. Olha, ainda bem que o crime não chegou a prescrever, né? Senão o acusado não pagaria pelo que fez. Matar a mulher e ainda esconder o corpo numa parede de concreto é muita maldade, uma frieza demais, Ingrid. Põe frieza nisso. Agora a justiça foi feita para a família da vítima. Imagina ficar 9 anos sem ter notícia de uma pessoa querida. Depois descobrir que ela foi assassinada e o corpo escondido dentro de uma parede, concretado na parede. Gente, é um horror. Os 3 paraquedistas que saltaram ontem da terceira ponte prestaram depoimento à polícia. Eles subiram a ponte na garupa de motos e no vão central desceram rápido e pularam no mar. A Rodosol, concessionária que administra a ponte, disse que nenhuma via foi interditada e ninguém se feriu. Os paraquedistas foram resgatados por um barco. A PM e a Capitania dos Portos foram acionadas e o caso levado à Polícia Civil. Os aventureiros foram encaminhados à delegacia, assinaram um termo circunstanciado por prática de contravenção penal de falso alarme e foram liberados, mas com o compromisso de comparecer em audiência judicial. Contratação imediata. São chances para vendedor, marceneiro, açougueiro, auxiliar de loja, captador externo, profissional de telemarketing e manicure. Ligue 3065-3555, 3065-3555. Agora um orgulho para o Espírito Santo. Gabriel foi o único capixaba de escola pública a fazer parte de uma competição internacional de astronomia e astronáutica. O estudante do IFES ganhou medalha de prata. O jovem deseja se tornar um grande profissional da área e, quem sabe, trabalhar na NASA. Os números e as fórmulas fazem parte da vida do Gabriel desde o ensino fundamental. A matemática e a física se tornaram aliados do jovem, que conquistou medalha de prata na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Desde pequeno eu já tinha muito interesse por essa parte matemática, né? Desde, acho que do 5º ano, 6º ano, já participava de competições e esse interesse só foi crescendo com o tempo. O estudante de eletrotécnica foi o único brasileiro de escola pública a fazer parte da competição. Recebeu o prêmio no início do mês de outubro desse ano. O primeiro passo que ele deu para realizar o sonho de estudar astronomia foi entrar no Instituto Federal do Espírito Santo. Foi um momento de muito orgulho, né? Ter representado o Brasil nessa Olimpíada, ter conseguido o prêmio. E eu fiquei muito feliz com isso. Durante os últimos 5 anos, o capixaba conquistou vários prêmios. Eu já participei de algumas outras Olimpíadas, né, de matemática, de física, até de geografia também.
E de astronomia também, que essa foi uma Olimpíada a nível internacional, mas tem a competição nacional de astronomia, e eu já tinha ganhado medalhas nesse evento, sim. Para chegar nesse patamar, o estudante teve que se dedicar muito. Foram horas de estudos e simulados. Participou de várias reuniões, etapas difíceis, até o momento da convocação. Cada segundo que valeu a pena. As leituras e as pesquisas fazem parte do cotidiano do Gabriel. Tudo isso estimula o jovem a continuar batalhando para se tornar um grande profissional da área. A NASA é um dos lugares onde ele sonha em trabalhar. Eu gostaria de trabalhar numa dessas maiores agências espaciais do mundo. Seria realmente uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante, seja a NASA, seja a Agência Espacial Europeia. E realmente seria uma coisa muito legal, mas eu vou esperar o futuro, né? Quem sabe? Olha, parabéns, Gabriel, você é um exemplo que muitos estudantes se espelhem em você e apostem nos resultados, nos estudos, né? O resultado é sempre maravilhoso. Pois é, e com certeza quem se dedica de verdade consegue alcançar os objetivos. E a NASA é logo ali para você, viu? Parabéns mais uma vez. E o nosso também é o nosso pedido para o investimento em escola pública, né? Porque a gente, o Gabriel saiu de uma escola pública para brilhar e vai brilhar muito. Sem dúvida. Hoje é terça-feira, 30 de outubro. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Bolsonaro quer prioridade na aprovação de leis contra crime, novo currículo e mais disciplina nas escolas. Votação da reforma da Previdência ainda este ano. Conversa com Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Autorizadas obras no contorno do Mestre Álvaro. Bebê de 4 meses morre após anestesia e família acusa o hospital. Na foto principal, coronel defende prisão perpétua para quem mata policial. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira, no AT2, grande encontro em Vila Velha, festas das bruxas em bares, boates e lojas, e caminhoneiros se organizam para nova greve. Agora a gente fala de um alimento que podemos chamar de mágico. Fundamental na recuperação de bebês prematuros, o leite materno está em falta no Hospital das Clínicas em Vitória. O estoque está abaixo do ideal e não consegue atender toda a demanda. A doação é muito importante. Apenas 300 ml de leite alimentam até 10 recém-nascidos internados. Apesar de parecer uma grande quantidade de leite, os frascos só vão ser suficientes para alimentar os bebês da UTIM por um único dia. Atualmente, a UTI neonatal do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes abriga 13 bebês que por dia consomem os 5 litros de leite que chegam diariamente ao banco. O ideal seria receber 8 litros, para que 3 fossem direto para o estoque. O banco de leite atualmente ele trabalha assim, o que ele recolhe é o que ele distribui. Se a gente tivesse um volume maior, a gente poderia estender esse leite materno para os outros bebês internados no hospital que necessitam também do leite materno. Entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o número de doações de leite materno costuma cair. E é justamente neste período que os bebês da UTI neonatal mais precisam do alimento. Então, para evitar cenas como essa aqui, o freezer praticamente vazio, é necessário começar a fazer um estoque a partir de agora. A mãe que tem leite de sobra só precisa entrar em contato com o banco de leite do hospital e manifestar interesse. Profissionais vão até ela para fazer o cadastro, orientar sobre como realizar o procedimento. O leite deve ser colocado em frascos de vidro com tampas de plástico, cedidos pelo banco de leite. O leite é recolhido pela equipe do banco e nesta sala pasteurizado, pronto para consumo, ajuda no tratamento destes prematuros. O leite materno é a principal fonte no processo de recuperação desses bebês. São feitos testes, são feitas análises para garantir que esse leite vai ser de qualidade para os bebezinhos. Porque a gente está trabalhando com os bebês prematuros, né? Não é um bebê sadio, é um bebê prematuro, muitas vezes bebê patológico, doentes. Elas não doam só o leite, elas doam também seu tempo, o seu carinho e seu amor. Eu acho que é por isso que o leite materno ele tem essa magia toda, ele é tão importante para os bebês, porque é um ato muito voluntário mesmo, de muita grandeza.
Um alimento mágico mesmo. Ajuda a recuperar principalmente aqueles bebezinhos que estão na UTIM, debilitados, precisando dessa força. É um alimento fundamental para que eles ganhem saúde e imunidade. Então, por favor, as mamães que têm leite de sobra, fica o pedido, doem. Só um pouquinho já ajuda a alimentar até 10 recém-nascidos. Para doar, basta entrar em contato com o Banco de Leite do UCAM. O telefone é o 3335-7515, 3335-7515. E é um gesto de amor, né? Agora a gente muda de assunto para falar o seguinte: a polícia identificou 3 suspeitos de assassinar policial civil no bairro Santa Fé, em Cariacica. São 3 jovens de 18, 24 e 25 anos. 2 foram presos e 1 está foragido. As investigações identificaram 3 suspeitos. Márcio Vinícius de Jesus, que completou 18 anos este mês. Ele teria sido o autor dos 2 primeiros disparos contra o policial. O outro preso é Juan Luiz Inoque de Oliveira, de 25 anos. Os 2 já estão presos. Já Julismar Correia da Silva, de 24 anos, está foragido. Foi ele que, segundo as investigações, anunciou o assalto e efetuou um dos disparos, o último efetuado com a arma do próprio policial, que foi levada após o crime. De acordo com as investigações preliminares, nós levantamos que os 3 indivíduos que já foram identificados, eles estariam no município de Cariacica e teriam pensado no crime de roubo de veículo. A ideia deles era se juntar, efetuar o roubo de um veículo. Eles têm envolvimento com tráfico de droga, com roubo de veículo na região. Vender, a gente ainda não chegou, não vai divulgar a linha do que eles iriam fazer com o carro. Rodaram desde meio-dia de domingo, eles estariam na rua, rodando, procurando esse veículo. E viram uma oportunidade na hora que viram o policial parado do lado de fora do carro. Um dos indivíduos ficou dentro do carro e os outros 2 saíram do carro com um revólver calibre 32 para efetuar a abordagem. Quando eles chegaram no local e anunciaram o assalto, o policial, no primeiro momento, ele saiu de perto, tentou sair de perto da família para proteger a família. A mulher dele e a sogra estavam dentro do carro. Ele tentou tirar a família da linha de visão. Nesse momento, ele levantou a mão e percebeu que a arma poderia aparecer. Quando ele percebeu que a arma poderia aparecer, ele fez o gesto de botar e puxar a camisa para baixo. Quando ele botou para puxar a camisa para baixo, o indivíduo atirou. Olha, os 3 suspeitos serão indiciados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Informações sobre o foragido podem ser passadas à polícia pelo Disque Denúncia 181. E a gente lembra que o investigador foi assassinado no dia do aniversário da filha, quando buscava uma criança para participar da festa. No velório, muita tristeza e comoção. O corpo do policial civil Alessandro Gomes Ferrari, de 37 anos, foi velado nesta igreja no bairro Campo Grande. No local, os familiares não quiseram falar com a imprensa, estavam muito chocados com o que aconteceu. O crime ocorreu por volta das 7 da noite deste domingo no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. O policial e a esposa estariam estacionando o carro para pegar uma criança que participaria da festa de aniversário da filha do casal, que completou 8 anos. A vítima foi abordada pelos criminosos enquanto descia do veículo. Ao ser rendido pelos assaltantes, Alessandro acabou tropeçando num buraco no meio da rua. Quando caiu no chão, os criminosos perceberam que ele estava com uma arma na cintura e atiraram. Logo em seguida, com a própria arma do policial, deram um tiro na cabeça dele. Alessandro chegou a ser socorrido por uma viatura, mas morreu ao dar entrada no hospital. Ele trabalhava como investigador. Estava na polícia há 6 anos. Atuou na delegacia de tóxicos e entorpecentes e, por último, estava na delegacia de costumes e diversões. Ele era oriundo da Sejus, né? É um policial exemplar, um pai de família perfeito, sempre na relação com os amigos, com os policiais, uma relação maravilhosa, sempre um cara muito pacífico, um cara da paz. Você via que era um cara que transmitia paz pela forma até dele se manifestar. E, lamentavelmente, aconteceu essa tragédia. A Polícia Civil toda hoje está abalada. Acho que os companheiros dele, que inclusive fizeram academia junto com ele, estão todo mundo muito abalado. Esse é o 5º caso de morte de policiais neste ano aqui no Espírito Santo. O secretário de Segurança Pública, Nilton Rodrigues, disse em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira que o caso está sendo investigado com rigor. Toda vez que um criminoso atenta contra um policial, vitima
um policial, é como se ele estivesse violentando o próprio Estado. Nós estamos dedicados à investigação desse crime bárbaro para que nós possamos colocar atrás das grades os autores. Quem conheceu Alessandro de perto lembra da boa índole e do bom profissional que sempre foi. Como é que fica a mãe, né, a esposa, a criança que ia comemorar o aniversário dela? Como é que fica essas crianças? Você já imaginou que essa criança nunca mais vai conseguir comemorar o dia do aniversário dela? Muito triste a família nesse momento, tanta dificuldade, a criança perder um pai logo no momento do dia do seu aniversário, é uma coisa que vai ficar marcada, né? É uma coisa ruim. Olha, voltamos a falar do professor que foi baleado durante uma tentativa de assalto na região de Grande Jacaraípe, na Serra. Ele foi rendido quando seguia para a academia. O professor deve receber alta ainda hoje. Os criminosos queriam o carro da vítima e já teriam chegado atirando. O professor foi atingido com um tiro no pescoço e outro no peito. Para a família foi um milagre ele ter sobrevivido. No vidro do carro, a marca do tiro. O professor de português de 31 anos estava a caminho da academia quando foi vítima de tentativa de latrocínio em Jardim Atlântico, na região de Jacaraípe, na Serra. Segundo testemunhas, tudo aconteceu aqui na rua São Dimas no início da noite de ontem. O veículo do professor foi fechado por um Voyage e uma moto. Os criminosos já chegaram atirando. Um dos disparos atingiu o pescoço do professor, o outro a região do peito. O professor, mesmo baleado, foi obrigado a deixar o carro em que estava e ficou deitado aqui no asfalto pedindo socorro. Os criminosos não conseguiram levar o veículo do professor, pois não sabiam conduzir o carro automático. O professor foi socorrido por um conhecido e levado até a casa dele, que fica próximo ao local onde o crime aconteceu. Este primo foi quem levou a vítima para o hospital. Ele não reagiu em momento nenhum, até mesmo porque não houve nem tempo. Eles já fecharam o carro dele e já saíram atirando. Sugeriram o hospital o Jaime, né, até mesmo por ser, né, especialista nessa situação. Chegando lá, né, de prontidão recebeu os primeiros cuidados, né, tá de parabéns o tratamento feito pelo Jaime, né, e ele está internado e segue, vamos dizer assim, em observação, graças a Deus, fora de risco. Na escola, onde o professor dá aulas de língua portuguesa e também atua como coordenador, o clima era de comoção, mas também de alívio. Foi um milagre, né? Foi as mãos de Deus mesmo, porque na localização que essas balas foram alojadas, realmente foi um milagre de Deus. Uma pessoa maravilhosa, um professor maravilhoso, um ser humano maravilhoso, muito querido pelos alunos, pelos pais. Ninguém merece isso, muito menos ele. O professor segue internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e por enquanto as balas permanecem alojadas. A mãe relata que o filho já foi assaltado outras vezes, mas este foi um episódio que pode ser chamado de milagre. Bênção divina, né? Presente a todo instante, todos nós em orações, e ele muito feliz porque ele disse assim: mãe, eu tô vivo. Eu tô vivo, mãe. Eu falei: eu sei, meu filho. E os médicos disseram mesmo para mim e para ele: você é um homem blindado. Você realmente nasceu de novo. Sem dúvida, um professor blindado, querido, aí a gente ouviu pelos colegas de profissão, pela família inteira. Quer dizer, milagre, né? Graças a Deus, está bem. Mais uma vítima de assalto. Não foi a primeira vez que o professor foi vítima de assalto, nós ouvimos aí a mãe dizer, mas desta vez a atitude foi super violenta. Ainda não se sabe se ele teria reagido. Um primo disse que ele não reagiu. O importante é que ele está bem e deve ter alta ainda hoje. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi detido. Outras informações não serão repassadas para não atrapalhar o andamento da apuração. E denúncias, você aí de casa pode ajudar, podem ser feitas pelo 181. Em instantes, motorista de aplicativo é vítima de tentativa de assalto. Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que a vítima é surpreendida por 2 assaltantes. A gente já volta agora 12h26. Olha, voltamos a exibir as imagens que chocaram moradores aí de Jardim da Penha, Ingrid. Foi um susto. Um médico de 72 anos que estava bêbado, ele destruiu a portaria do local. Todos chegaram a pensar que se tratava de um bandido, porque logo depois de bater o carro, o médico deu ré e tentou fugir. Olha o estrago.
Algumas pessoas passavam na hora e por pouco não se machucaram. O muro ficou completamente destruído. O idoso foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Foi estipulada uma fiança para ele, ele pagou a fiança e acabou liberado. Motorista de aplicativo é vítima de tentativa de assalto em Viana. No vídeo do circuito de segurança, o motorista de 31 anos saía da casa de amigos em Nova Betânia quando foi surpreendido por 2 assaltantes. Um deles está armado. As imagens não mostram, mas a vítima teve a arma apontada para a cabeça depois de tentar fugir. A ação é rápida e, no fim, os criminosos fogem sem levar a moto. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. Até amanhã às 11h45. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição às 7h20. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.